Mas eu quero, nessa noite, dividir uma palavra com vocês. É um trecho bem conhecido, mas eu quero que nós meditemos juntos sobre isso. A palavra vai dizer em Isaías 40, no verso 31. Quem sabe de cor? Pastor não vale, né? Bom, pastor vale, claro que vale. O que diz aí? Isso aí. Mas aqueles que esperam no Senhor. Vamos ver ler do 30, que eu gosto, do 29. Ele fortalece o cansado. Tem alguém cansado? Não precisa dizer não, gente. Se for levantar a mão, eu vou levantar. Mas o cansaço físico, ele é um cansaço fácil de resolver, né? Uma boa noite de sono, um dia de folga, você renova as suas forças. Mas existem cansaços que são de anos. Cansaço da alma. Só que diz aqui, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam. Tinha... não sei se você já passou por isso, mas às vezes eu chegava para meu pai e falava: pai, estou cansado. Ele: cansado de quê? Não trabalha? Alguém já ouviu isso aqui do pai? Já, né, Isaac? Nossa, gente, meu pai, pai, estou tão cansado. Cansado de quê? Não fez nada hoje. Fazer nada cansa também, não é? Vamos lá, para quebrar o gelo só. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aí o verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele fala o 29 e o 30 sobre ele fortalece o cansado, os jovens se cansam. Mas ele diz que no verso 31, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eu quero começar falando algo, se você trouxe papel, se você tem costume de anotar, é bom, eu quero encorajar você a anotar, fazer anotações de mensagens que você escuta, porque sempre tem pérolas que você pode levar, meditar durante a semana. Que diz assim, eu quero começar falando sobre... Deus não quer que você viva no vale. Ele pode até permitir que você passe pelo vale, mas o vale não é um lugar onde você deva habitar. Amém? O vale não é lugar de moradia. Vale é lugar de passagem. Vale é lugar de passagem, porque o desejo que Deus tem para você é te levar a lugares altos. Amém? Deus quer nos levar a lugares altos, mas só consegue chegar nesses lugares altos aqueles que esperam no Senhor. Isso aqui é coisa de escola dominical, gente. Os que esperam no Senhor. Em quem você tem esperado nesses dias? A gente está vivendo um mundo muito confuso, onde muitas pessoas estão ansiosas, estão aflitas, estão inseguras. E muitas pessoas viciadas ou escravizadas, na verdade, em notícias. E o tempo todo quer saber qual é a notícia do momento, o que aconteceu agora. Né? Isso gera uma ansiedade, a pastora Rebeca sabe disso. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas vivendo em desespero, porque estão reféns desse plano, desse nosso plano, da nossa visão natural. Enquanto Deus está fazendo um convite para a igreja hoje é o seguinte: eu quero te fazer subir a lugares altos, para você ter uma visão de cima para baixo. Porque uma coisa, eu já falei isso aqui, uma coisa é quando você olha para um problema de baixo para cima, outra coisa é quando você olha para um problema de cima para baixo. É uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão. Deus quer fazer isso com você. Deus quer trocar a maneira de você enxergar as coisas. A questão é,
Não podemos ignorar que o problema existe ou que a crise está aí, mas podemos escolher a maneira como vamos enxergar. Alguém entendeu? Não ignoramos a crise, não ignoramos o problema, mas eu posso escolher como eu vou enxergar. Eu vou enxergar como um homem natural ou eu vou enxergar como Deus enxerga? Eu vou enxergar somente com os olhos que têm a visão limitada ou eu vou enxergar pelos olhos da fé e ver aquilo que Deus está construindo, fazendo nesses dias? Quando Deus responde a Jó, lá em Jó 39, ele fala um pouco sobre... Ele fala o seguinte, numa das respostas dele, no verso 27, ele vai dizer: é por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Ele faz essa pergunta, né? Porque ele começa... Primeiro Jó questiona, fala um monte de coisa, depois ele começa: Jó, onde estava você? Onde estavas tu, Jó? Quando eu fiz a separação, o oceano cabe na palma das minhas mãos. Aí ele vai dando uma resposta. Depois você pode ler ali o capítulo 39 de Jó, Deus respondendo a Jó. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre águia. Eu separei um vídeo, tá aí? Esse vídeo, ele vai ficar rolando durante a mensagem, só para você, para te inspirar um pouco, porque, tira o áudio, tá, do vídeo, deixa ele sem áudio. A águia é um animal muito inspirador, você já deve ter estudado sobre águia. E está chegando, ó que bicho bonito. Dá o play e deixa rolar. A águia faz o seu ninho em lugares altos, no topo de rochas altíssimas. Águias não temem tempestades. Você sabia disso? Que uma das características da águia é que ela, quando enxerga uma tempestade, ela não se intimida. Quando ela enxerga uma tempestade, em vez dela fugir da tempestade, pelo contrário, ela é desafiada pela tempestade. Ela voa na direção da tempestade e ela consegue voar acima da tempestade. É por isso que a águia não tem medo de tempestade. Tem que entender que a Bíblia nos compara a águias. Pode olhar para a águia, mas pode reagir, dando glória a Deus. Vai ouvindo a palavra e vai se inspirando. Porque a Bíblia nos compara a águias. Nós renovamos as nossas forças. Ele vai falar o quê? Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, renovam as suas forças. A águia é um animal muito interessante. E Deus quer fazer com que você se reposicione hoje. Cobra não voa. Tem gente que fala: fulano é cobra. Não, preciso ficar com águia. Fulano é uma cobra. Não, eu sou uma águia. A águia pega cobra. Não é? A águia pega cobra. Ah, querido. Então, cobras não voam. O inimigo, ele vai tentar chamar, tanto é que o inimigo é comparado à cobra, né? O que rasteja. E o inimigo vai tentar te parar, o inimigo vai tentar enviar flechas inflamadas, mas se você está no Senhor, a Bíblia fala que, lá, olha que interessante, Deuteronômio 32, 11, 12 e 13, diz assim: como a águia que desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, o Senhor sozinho o elevou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Como a águia que desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes. Na verdade, o que Deus está falando, como a águia trata dos seus filhotes, ela desperta o seu ninho. Primeiro, o T.J. tem uma mensagem interessante chamada: não morra no ninho. Você sabe que uma das características da águia é que quando ela prepara um ninho de maneira bem confortável para o seu filhote, bem confortável, porém embaixo de todo aquele conforto, embaixo de toda aquela palha, ela deixa espinhos.
Porque de acordo com o crescimento do filhote, de acordo com o peso do filhote, chega uma hora que o ninho começa a se tornar um lugar desconfortável. Então eles começam a ficar incomodados, e quando o incômodo chega, é hora de sair do ninho. Eu entendo porque que ele deu o título de Jakes falando, não morra no ninho. Não é feio você ver burro velho usando mamadeira ou chupando chupeta? Tem coisas que ficam bem para criança, mas conforme a pessoa vai crescendo, já não cabem mais. Algumas pessoas estão no conforto do ninho até hoje. Só que a águia não, a águia pega o seu filhote e quando chega a idade de voar, ela leva ele para a beira do penhasco e empurra. O bichinho sai batendo asa, batendo nas rochas, batendo em tudo, mas ela vai acompanhando de perto. Vai acompanhando de perto. Não está voando ainda. Antes de que aconteça algo pior, que se machuque, ela pega nas asas, bota nas asas, levanta de novo, leva, coloca lá para o alto, descansa. Mas ela estimula o filhote ao crescimento. Então, Deus está despertando você do seu ninho. Deus está despertando alguns aqui dos seus ninhos ministeriais, dos seus ninhos espirituais, dos seus ninhos talvez até profissionais. Você que não está querendo arriscar, está querendo ficar dependendo de papai e mamãe a vida toda, está querendo, é hora de se despertar, é hora de crescer, é hora de amadurecer. Chega de ficar no ninho. Deus é aquele que Ele desperta você do seu ninho, mas Ele não vai deixar você esborrachar na rocha. Ele é aquele que te acompanha em todo o seu processo de voo. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Deus é aquele que acompanha, sabe? Quando você confia, quando você espera e confia no Senhor, você precisa entender que a provisão chegará, que a cura virá, que o livramento virá. Eu vou falar sobre algumas qualidades da águia aqui. Primeira coisa, a águia, ela é diferenciada pela sua visão, né? A águia é diferenciada pela sua visão, ela se destaca pela sua visão. É uma visão 8 vezes mais apurada do que a visão humana. A águia consegue enxergar a uma distância absurda. A águia consegue enxergar uma presa. Ela está lá no alto, a quilômetros talvez de distância, ninguém está dando nada, ninguém está vendo, mas ela já enxergou a presa. E quando ela vem na boa, sabe? Não desperdiça voo, não desperdiça esforço. Ela vem para resolver, ela vem para pegar, porque ela já enxergou lá na frente. Por exemplo, se você enxerga algo a 100 metros, a águia enxerga a 800 metros. Na verdade, a águia, ela tem uma visão, ela consegue enxergar a 8 quilômetros. Ela tem uma visão de 8 quilômetros do alvo que ela quer. Sabe o que é isso? Lá de cima ela já enxergou, tem um peixe dando mole ali, tem uma cobra no meio daquele rochedo, ela lá do alto, ninguém está dando nada, mas ela já enxergou. Por isso que a gente usa muito o termo visão de águia, que é uma visão integral. A águia tem a capacidade de enxergar, e outra coisa, ela enxerga em todas as direções. Tem gente que é bitolada. Ela tem uma visão periférica. Quem já fez exame de campo visual aqui? Né? Eu estou aqui, mas eu sei o que está acontecendo aqui. Mas tem gente que às vezes ela é só essas aqui, ó. Você precisa abrir a sua visão. Não se constrói igreja como se construía na época dos apóstolos hoje. Eu não posso trazer a época de Moisés para a época de hoje. Não posso trazer a época de Pedro para a época de hoje. Eu não posso mudar a essência, mas eu preciso alargar minha visão. Como é que você tem construído a sua vida? Como há 40 anos atrás? Ei, as coisas mudaram. Amplie a sua visão. Sua visão precisa ser esticada. Você precisa enxergar de uma maneira com a realidade que você está vivendo hoje. Os que esperam no Senhor precisam ter uma visão abrangente e dilatada das coisas. Você precisa pedir graça a Deus para te fazer enxergar ouro, aonde às vezes parece que só tem barro, mas tem ouro escondido.
Pegou? Tem gente desprezando coisas que são preciosas, mas quem tem visão já enxergou ouro ali. E aí não fica criticando o outro que já está fazendo o que enxergou antes, o que você não enxergou agora. Tem gente que a desculpa de quem não faz, né, é que às vezes criticar o que o outro está fazendo, porque na verdade ele não teve coragem de começar lá atrás. Outra coisa, isso, para de ficar olhando o que o outro está fazendo, começa a enxergar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Tem gente que só fala e não faz, que só reclama, que só critica. Não, o que você tem para fazer, faça. Faça. Peça a Deus para que abra a sua visão. Abre a minha visão, Senhor. Abre a minha visão, Senhor, para eu me reposicionar nesse momento. Um dia conversando com o pastor Danilo, ele falou isso comigo. Pastor, nesse momento de crise, eu pedi a Deus sabedoria, eu pedi a Deus uma estratégia e Deus deu. A Bíblia fala, peça sabedoria, que Deus concede a todos e dá de maneira generosa, livremente. Pede a Deus para que amplie a tua visão. Não fique vivendo uma visão engessada. Não fique querendo viver a igreja da época dos seus avós. Eu sei que muitas coisas eram boas, funcionavam muito bem atrás. Mas a questão é que a gente às vezes fica preso no tempo. A gente fica preso ao tempo. E aí a gente impede. O que é tradição? Existe a tradição que é boa, mas tem um lado da tradição que é complicado. Mas tradição é uma experiência que deu certo, que foi congelada e passada para gerações futuras. Então aí é ensinado o seguinte: se não funcionar, se não for feito assim, assim, assado, não é de Deus. Aí a gente fica preso a uma tradição. Só que Deus não está preso a tradições. Você não entendeu? Deus é livre. Deus é criativo. Deus cria coisas inéditas. Alguém me ajuda dando glória a Deus aqui, concordando? Porque Deus, ele não está parado no tempo. O que não podemos negociar são princípios. Mas eu preciso pedir para Deus uma visão para esse tempo. Eu preciso pedir para Deus estratégias para esse tempo. Eu preciso pedir para Deus sabedoria para me comunicar com esse tempo, para me comunicar com a minha geração, para me comunicar com aquelas pessoas que Deus colocou do meu lado. Para isso eu preciso ter visão. Quando você tem visão, eu gosto muito, aprendi muito sobre visão com o pastor Myles Munroe, e ele falava muito isso. Quando você tem uma visão, a visão controla a sua vida. A sua visão determina a roupa que você usa, a sua visão determina os livros que você lê, a sua visão determina as músicas que você escuta, a sua visão determina os lugares onde você vai para se divertir, a sua visão determina com quem você anda, a sua visão determina como você gasta o seu tempo. Me mostra essas coisas, que aí eu posso dizer onde você vai chegar. A sua visão tem que controlar a sua vida. Eu ando com certas pessoas porque elas têm a ver com a minha visão. Eu quero me conectar com algumas pessoas porque não é questão de perfeição, mas é de afinidade visionária. Eu tenho uma visão que então me faz andar junto. O que é divisão? Duas visões no mesmo lugar. Aí não anda. Então a visão precisa, a tua vida tem que ser dominada pela sua visão. O que tem dominado você? O que você dorme pensando e acorda pensando? Que te motiva a levantar da sua cama? E, sabe, existem coisas que estão guardadas, que talvez você tenha abandonado por conta de uma dificuldade. E aí você abandonou a sua visão porque você foi resistido. Você desistiu muito fácil. Imagine, pastora Rafa, se a gente fosse parar a nossa vida, pastor Léo e pastora Solange, por todas as resistências que nós já enfrentamos na vida, por cada não que a gente recebeu, por cada crítica ou cada fofoca que inventaram a nosso respeito. Imagina, André, porque se a gente fosse parar por conta das palavras de maldizentes e malfeitores e de enviados do diabo para querer paralisar a gente e jogar terra na nossa visão. Querido, eu tenho o colírio dos colírios, que é
pode tentar embaçar a minha visão, mas há um colírio que desce do alto, há um bálsamo em Gileade, há um remédio, há um Deus que cura a visão. Talvez você precise de cura na sua visão hoje, porque jogaram areia nos teus olhos e embaçaram a tua visão. Hoje é noite que Deus está derramando colírio sobre os teus olhos. Colírio, uma visão restaurada, voltar a enxergar como você enxergava antes, aquilo que te dominava, aquilo que movia você. Visão, uma visão clara, uma visão alta, uma visão grande, definida. Não é em 4K nem 8K não. No céu deve estar em 4K é pouco perto do que Deus tem para nós. 8K é pouco perto do que Deus tem para nós. 16K é pouco. Nem sei se existe ainda. É uma clareza. É algo que você tem certeza do que você quer. Tentaram roubar de você essa certeza de quem você é, teu chamado. Tentaram roubar de você isso. Não deixem roubar de você a sua visão. Lute para defender a sua visão. Lute para defender aquilo que você crê. Lute para defender aquilo que você acredita. Não é para defender Deus não, porque Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de advogado. Mas a tua visão precisa ser defendida. Oh meu Deus. Lute pelo Evangelho. Lute para a mensagem ser pregada. Lute. E agora a sua visão precisa estar alinhada com a vontade de Deus. A sua visão não pode bater de frente com os princípios da palavra de Deus. Porque tem gente também que trava, porque o que ele está querendo enxergar, ou o que ele acha que é de Deus, vai de contra os princípios de Deus. Aí não funciona. Porque sabe, não dá liga. Gente, o horário está avançado. Não é 2 cultos, é isso. São quase 7 tópicos. Vou ter que ficar na visão. Mas visão controla. Eu lembro, não tem como a gente pregar eu costumo dizer, se a mensagem, você precisa ter testemunhos para contar a teu respeito. Não adianta eu falar dos outros se eu não falo de mim, né? Tem gente que tem muito testemunho dos outros para contar, mas é legal quando a gente pode falar da gente, dentro da nossa realidade. Claro, eu lembro de quando eu tinha 13 anos de idade, eu ganhei meu primeiro teclado. Meu sonho era viver de música. Isso, quanto tempo tem? 46 menos... que ano era isso, gente? 74, 84, 85, 86, 87. 1987. Caramba, velho. Mas parece que tem 18, não é não? Jesus me guarda. Pastor Léo não era nascido, gente. Eu não consigo ouvir isso. Você não era nascida, Rafa? Misericórdia, gente. Quem mais não era nascido aqui em 87? Eu vou embora. Viu? 87 eu ganhei meu primeiro teclado, que eu tenho até hoje, inclusive. Eu guardo esse teclado. Ganhei do meu pai. E ali eu comecei a ouvir discos da época. Eu tirava as músicas. Não tinha YouTube, gente. Não tinha. Era na orelhada. Não tinha escola de música. No morro não dava para estudar em escola de música. Orelhada, tirando. E eu falava, um dia eu vou gravar, um dia eu vou tocar, um dia eu vou ter uma banda, um dia eu vou poder... Eu não sei o que é isso que esses caras fazem, mas eu quero fazer isso aqui que eles fazem. Eu quero fazer isso aqui que eu ouço. Eu quero dar eu não sei como é o caminho, mas eu ficava. Então, dali eu comecei a conhecer pessoas que, tipo, eu com 13 anos de idade, meus amigos tinham 18. Todo mundo músico, já tocando. Comecei a fazer amizade que tinha a ver com a visão de onde eu queria chegar. E graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que botou pessoas certas no meu caminho. Quando você alinha a tua visão, quando está alinhado com Deus, Deus mesmo vai fazendo as conexões corretas para você, gente. Você não precisa forçar. Aí,
Começava a chegar gente, minha mãe tinha um culto no quintal de casa, e aí veio um rapaz de São Cristóvão, toda segunda-feira, chovia ou fizesse sol, chegava lá em casa o Adilson com a guitarra, e ajudava minha mãe tocando no culto, e eu com o tecladinho tirando as músicas, e ali eu comecei, através do Adilson, conheci outras pessoas, fui conhecendo, através da igreja e tal. Daqui a pouco eu estou com 16 anos, já gravando um primeiro disco, e Deus foi... Resultado de quê? De uma visão. Aquilo me consumia, gente. Aquilo me consumia. Eu dormia, eu botava 2 almofadas do lado da minha cama. 3 almofadas. E o teclado desse tamanhozinho de brinquedo. Era meio de brinquedo assim. E o teclado dormia do lado da minha cama. Eu dormia e deixava o teclado ligado. Aí eu ficava assim, caramba. Um dia eu vou ter um teclado igual daqueles do Pedrinho do Rebanhão. Eu desenhava os teclados na capa do meu caderno da escola. Comprava aquela revista Keyboard, pastor Danilo. Cortava o teclado. Eu lembro que eu tinha um D70 cortado e um 01W e colado dentro assim. Na escola a professora estava, por quê? Qual a equação? E eu lá olhando para o teclado assim. Aí eu desenhava palco. Aí eu desenhava a igreja. Fazia a igreja, botava o púlpito e botava um teclado do lado. Cara, como é bom. A visão nos consome. Eu estou aqui hoje porque eu não enxergava isso aqui hoje. Porque a minha visão era limitada, mas eu enxergava alguma coisa. Só que Deus sempre dá além do que a gente imagina. Deus sempre nos surpreende. Eu enxergava gravar. Deus me deu uma esposa cantora. Deus me deu uma esposa e eu comecei a trabalhar. Mas por quê? Consumido por essa visão. A visão tem que consumir você. Consumir você. Acorda pensando nela, dorme pensando nela, vai para a rua. Ainda, outra coisa. Eu não comecei logo trabalhando com o que eu queria. Fui trabalhar num laboratório de prótese dentária. Era boy, entregava dentadura o dia todo. Pastor Solange lembra? Aprendi a tirar molde, ainda sei tirar molde, está fazendo dentadura. A gente vai na dental ali, compra umas coisas, tem um forno, a gente faz uma... Tem gente, olha só, encare os processos da sua vida, mas não deixe que isso roube a sua visão. A visão é para o tempo certo. Abacuque vai dizer, a visão tem o seu tempo certo para se cumprir, o tempo determinado para se cumprir. Mas enquanto ela não se cumpre, eu também não vou ficar sentado esperando o telefone tocar, porque eu sou o bonzão, eu sou o bambambam, eu vou me movimentar. Eu sei aonde eu quero chegar, mas eu estou a caminho. Enquanto eu não chego, quer uma dentadura? Precisa fazer um aparelhozinho aí pro dente? Ali em Madureira, calçadão de Madureira, prédio tal, sala tal. Aí eu saía de lá com a mochilinha. Saía de casa, 7 da manhã, pegava o 940, chegava em Madureira, 15 para as 8. Eu tinha que fazer o café, passar o café. Eu era o boy, tinha 15 anos de idade nessa época. Tinha que fazer o café, varrer o laboratório todo, preparar o material, ver qual era as entregas, o que tinha que fazer. Depois que eu ajudava, organizava o escritório, comprava pão, passava o café, aí começava, a partir de meio-dia, depois do almoço, as entregas. E pior que assim, eu estudava à noite, lá no Percepção, em Irajá, ali perto de Ipanema e Leblon. Irajá, ia a pé. Ia da escola, depois ia para casa a pé. Mas coisa que acontecia comigo. Quem já foi boy aqui? Alguém já foi boy? Não, gente, estamos juntos. Já aconteceu com vocês isso aqui, ó. Você sai, você pega de 8 às 5, ok? Você trabalha em Madureira, ok? Você mora em Vicente Carvalho. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Pertinho ali, Varlobo, Madureira, Vicente Carvalho ali e tal. Dava 15 para as 5. A chefe do laboratório, abençoada irmã, falava, Emerson, tem que fazer uma entrega lá no Largo do Machado, depois você pode ir para casa. 15 para as 5 da tarde. Não tinha Uber, querido. Pega o trem, desce na Central do Brasil, pega um ônibus tal, vai lá para o Largo do Machado,
Depois andava ainda mais um quarteirãozinho lá até o consultório lá do dentista lá. E quando chegava lá, o consultório estava cheio. Você sabe que quando o consultório está cheio, o protético espera. O menino do laboratório espera. O menino do protético, ele pode esperar. Eu tenho aula, 7h30. Já caiu a aula. Ou era quarta-feira, dava para ir para a igreja. Já caiu também. Quando acabava a consulta, às vezes, 7h45. Vem cá. Oi, tudo bem? Ah, beleza, pode ir embora. Mas eu tinha uma visão. Eu vou chegar. Aquilo me dominava. Já fugi de assaltante, a mochila cheia de dentadura e queriam roubar meu tênis, meu único tênis que eu tinha. Lembra dessa época de moda de roubar tênis? Eu tinha ganhado um tênis da tia minha, um Reebok, era o único Reebok. Ele já fazia parte do meu pé. Sabe quando um tênis, igual o Nauru? Quem usou Nauru aqui? Confessa. Quem usou Nauru? Usou Nauru? Se achar um, arruma para eu comprar. O mostarda ainda, aquele clássico. Eu tinha um Reebok de nylon. Os caras entraram, uns 4 garotos, ali em Madureira, para querer roubar meu tênis. Eu pulei a roleta. Quando eu pulei, eles pularam também. Aí eu falei, para essa porta. Eu abri, porque eu não estava preocupado muito com o meu tênis não, mas com a dentadura que estava na bolsa. Imagina se me rouba aquele monte de dentadura, rouba minha mochila, com as entregas, um monte de gente precisando de dentadura. Mas eu tinha uma visão. Falei, eu vou chegar lá. Eu fiquei 1 ano nesse trabalho. Depois eu comecei a ser chamado. Vamos gravar aqui, grava ali. Vamos fazer um negócio aqui, carrega um fio ali. Aí veio, de cara, eu pego uma vigília 1 para fazer. Maior é o que está em nós, tudo que Jesus... Para tocar, daqui a pouco eu estava lá, um dia desse eu estava no laboratório fazendo dentadura, mas a minha visão era ali, então eu estava começando a construir. Quando você não despreza o processo, Deus valoriza a sua fé, Deus valoriza, Deus te leva, Deus te conduz. Então, só que eu estava conectado a pessoas certas. Eu sabia onde eu queria chegar. Confesso que eu não enxergava o ser pastor de uma igreja. Isso já foi coisa que Deus foi trabalhando comigo no meio da caminhada. Um dia eu vou em Belo Horizonte, já casado com a pastora Fernanda. Eu entro na casa de um pastor que vocês conhecem. Eu vou ter que terminar aqui e continuo outro dia. Eu chego na casa de um pastor. Naquela época eu só queria saber de tocar. Pastor Joaquim Cantagalli chegou para mim, sem anestesia, falou, você é um pastor. Eu? Não dou nem boa noite, pastor. Eu não falo em público. Quando a Fernanda vai cantar a Assembleia de Deus, eu passo o nosso fogo, porque eles querem dar oportunidade, eu saio pela porta lateral. Você quer dar oportunidade para o seu... Não, ele não fala. Eu era tímido, tinha vergonha, não tinha. Deus teve que tratar isso em mim. E o pastor Joaquim foi a primeira. A Fernanda já tinha falado também, mas o pastor Joaquim, alguém, chegou para mim e falou assim. O pastor Joaquim chegou e falou: você. Engraçado que ele falou o termo é. Ele falou, não vou te sério. Ele falou, você é um pastor. Eu falei, não, eu não sou um pastor. Ele falou, você é um pastor. Você ainda não enxergou isso, mas você é um pastor. Espera. Nunca fiz questão, nunca pedi, nunca fiquei mendigando título dentro da igreja. Depois do Miles, tive o prazer de poder jantar com o Dr. Miles Monroe lá na casa do pastor Joaquim. E ele também falou, you are a pastor, and I will pray for you. Eu falei, pray all. E ele falou, você vai fazer trilhas, você vai fazer, começou a profetizar sobre a minha vida. Isso eu confesso que eu não enxergava na minha visão. Mas Deus faz infinitamente mais do que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Você acha que a sua visão é grande? Você não viu a de Deus ainda.